Então, vamos falar de 2 Pedro 3, que é um texto que a denominação pega para poder dizer que a terra vai ser destruída quando Jesus voltar, e a igreja vai morar lá no céu, né? Porque aí vai estar cantando no coral, e vai dizer o tempo todo santo, 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 e a recompensa de cada um, o galardão vai estar um mais próximo do trono e outro mais distante. Essa é a visão que eles passam, né? A ideia que eles passam. Mas a Bíblia não fala isso não, tá? E aí, em 2 Pedro, é um texto que eles ficam usando para dizer que a terra vai ser destruída. Mas se a terra vai ser destruída, como vai haver novos céus e nova terra? E a gente vai ver aqui que tem um verbo aqui nesse texto que é muito importante para entender. E lá em Apocalipse diz que as nações serão regidas com vara de ferro, que Satanás vai ser preso durante 1000 anos, depois vai ser solto, vai ser enganar as nações. Isso tudo é lá no céu. E essas nações vão cair no papo de novo de Satanás lá no céu. Isso depois da volta do Mashiach. E aí, como é que fica, né? Então a gente precisa desconstruir essa mentira, essa coisa errônea. Sei que muitos foram passando sem a intenção de saber que era uma mentira. Mas está na hora de sair da mentira e ir para a verdade, né? Apocalipse 18 fala: sai dela, povo meu. Aí a gente vai ler aqui, ó. Pedro começa a exortar a igreja, né? Despertando eles. Ele fala aqui no 2. Para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento de Yahushua, o Salvador, né, o Mashiach, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, para eles iam acontecer já últimos dias, eles estavam esperando isso acontecer, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra do Eterno. Pelo que veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Também não aconteceu? A terra foi destruída? Não. Houve uma inundação, o dilúvio limpou a terra dos homens ímpios, só salvou quem entrou na arca. Mas Pedro continua: ora, os céus que agora existem e a terra... Aqui fala de duas coisas: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo. E o fogo, ele não só tem um sentido de queimar, mas de purificar. Ele também ele purifica, né? Tanto que é que o ouro, né, vai ser provado se é ouro, vai passar pelo fogo 7 vezes, né? Refinado, para ver se realmente é ouro. Então, o fogo, ele tanto destrói, como também ele purifica. E é esse sentido que ele está falando. Agora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque estão falando que ainda não aconteceu nada, né? Desde que nossos bairros dormiram, nada aconteceu. Aí ele fala isso. O 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo. Olha, a paciência do Eterno é que o homem alcança a salvação. As tribulações, quando vêm, tanto quando eu falar sobre as pragas de Apocalipse, aí os homens não se arrependeram do seu mal. Então, assim, o objetivo é que os homens se arrependam ainda no meio da tribulação. Muitos vão se despertar. Muitos que estão aí em cima do muro vão se posicionar. Então, esse é o objetivo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Eterno, o dia do Senhor, o dia de Yahushua, né? No qual os céus passarão como
grandioso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que vai ser exterminado é o governo humano. Por isso que fala sobre o comportamento, ser de santo. E vai dizer assim, ó, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, do Eterno, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Tu imagina o céu sendo desfeito, céus. Porque ele fala aqui de elementos, né? De elementos abrasados, de elementos, o sol, a lua, os astros que existem no céu. Mas o céu também será desfeito? Então, como vai ser desfeito o céu? São coisas para a gente pensar que está falando de uma forma figurativa. A Bíblia ela é muito rica tanto em coisas literais e coisas figurativas. Então, dentro do texto e somando a outros textos, você vai ver, olha, isso aqui está falando, é figurativo, está falando de algo, né, que está representando alguma coisa. E quando é literal, também você vai perceber dentro do texto quando é literal. Né? Só que as pessoas, como elas não fazem leitura, como elas não têm outras bases bíblicas, elas ficam perdidas numa leitura dessa. Não, vai ser desfeita a terra, né? Os céus também vão ser desfeitos. Aí o 13, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Então, se é novos céus e nova terra, então a terra vai ser restaurada. O céu vai ser restaurado, né? Todo esse funcionamento que o Eterno criou, que é desde a criação. No princípio, criou o Eterno, os céus e a terra. E continua sendo assim. Ele criou para ser eterno. Nos quais habita a justiça. Esse novo céus e nova terra, novo governo, né? Uma harmonia, nisso aí que nós aguardamos, vai habitar a justiça. Por isso que as nações serão regidas com vara de ferro, porque a justiça vai reinar, a lei do Eterno vai reinar. É disso que está se falando. Então, assim, até no próprio texto, se fizermos uma leitura minuciosa, né, prestando atenção no vírgula e preposições e plural, né, em singular, você vai percebendo. E o mais importante é pedir ao Eterno, dizendo, esclareça minha mente, eu quero saber da verdade, eu quero meditar, mesmo que você é do cristianismo, eu já fui muito tempo, para meditar na palavra, né? Para meditar, é o que a gente já acostumou, tá fácil, já tá mastigado, a revista da Escola Dominical, né, já vi tudo certinho ali, o que você precisa entender, o que você precisa saber. Você vê aquela leitura aqui, como é que ela tá diferente do que aquilo que se acredita, né? Então, vamos buscar o conhecimento, tá bom? Shalom.